Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula, dessa vez uma aula gravada de gramática, caros alunos. O professor está na página 72 do livro didático de vocês, da apostila 2. Bom, basicamente nós vamos terminar o nosso livro, né? Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui, beleza? Nesse primeiro ponto a gente vai dar uma olhadinha na colocação dos pronomes. O professor está na página 72. Colocação dos pronomes oblíquos, né? Isso é muito importante. Então tá aqui, ó. Neste capítulo, atenção será dada à colocação pronominal e aos contextos de uso dos pronomes. Observe estes exemplos. Joaquim não me disse nada. Não me disse a verdade, desculpa. Nós temos o pronome oblíquo me antes do verbo dizer. E por que isso ocorre? Bom, existe um motivo, que no caso essa palavra aqui é um não. Não é uma das palavras atrativas, a gente chama assim, ou seja, aquelas palavras que atraem o pronome oblíquo me para antes do verbo, que forma a próclise. Depois nós temos aqui outros exemplos. Os animais silvestres aproximam-se do limite urbano. Aqui já temos um estado de ênclise, o pronome oblíquo fica depois do verbo. E aqui depois nós temos um estado de mesóclise, porque o pronome oblíquo está no meio do verbo. Indicar-lhe-ei os livros para avaliação. Então nós temos três posições possíveis para a colocação do pronome oblíquo. Antes do verbo, próclise, depois do verbo, ênclise, e no meio do verbo, que é mesóclise. Percebe-se que os pronomes assumem três diferentes posições que se denominam próclise, ênclise e mesóclise. Foi o que o professor acabou de falar, né? A colocação dos pronomes está ligada à harmonia da frase, ao sentido lógico do enunciado e à sua sonoridade. Próclise, quando a próclise é obrigatória. A próclise ocorre quando há palavras ou expressões que atraem, as palavras atrativas que eu falei para você. O pronome para a posição proclítica. Fatores de próclise. Advérbios. Então, os advérbios são palavras atrativas. Então, quando eles estiverem na frase, eles vão atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Ali, aqui, sempre, muito, rapidamente, calmamente, hoje, não, nunca, etc. Ontem me encontrei com a Sandra Noja. Ontem o reencontrei. Depois de anos, jamais lhe entregarei este documento. Pronomes demonstrativos, né? Este, esta, aquele, aquela, isso, essa. Isso deixou muito contente, aquela atitude me incomodou. Aquela, tá vendo? Pronome demonstrativo. Pronomes relativos que, quem, onde, qual, quanto, onde. Os músicos dos quais se manifestaram. Este é o presente que... Tá vendo o que aqui, ó? Isso aqui é um pronome relativo. Ele está pedindo para que o pronome oblíquo lhe fique antes do verbo. Pronomes indefinidos. Alguém, tudo, outros, muitos, alguns. Muito bem. Alguém lhe ofereceu tudo, me foi esclarecido. Ninguém nunca me contou. Tá vendo como eles colocam... Também acaba atraindo o pronome oblíquo. Conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas são aquelas que apresentam as orações subordinadas, né? Então, que, se, quando, embora, desde que, porque, mesmo que, embora. Eu quis abraçá-lo quando o reencontrei. Desde que diga a verdade, voltarei para a sua casa. Frases interrogativas, exclamativas e optativas, né? Frases interrogativas. Quem se feriu no acidente? Uma frase interrogativa. Exclamativas. Tanto se falou daquela apresentação. A pessoa está exclamando. E então, a última opção é frases optativas, né? Que Deus me livre dessas tragédias. É uma frase que exprime um desejo, né? A gente fala assim, Deus te abençoe. O pronome oblíquo fica para antes do verbo também. Próclise opcional. A próclise será facultativa, ou seja, o pronome oblíquo poderá ser posicionado antes ou depois do verbo quando o verbo não iniciar a oração e não houver fator de próclise. Então, tirando todos aqueles fatores de próclise e o verbo não iniciar a oração, porque quando inicia a oração, nunca posso iniciar a oração por meio de pronome oblíquo.
Aí eu vou poder colocar a próclise, ou enfim, se eu quiser, isso é opcional. Muitas crianças se aproximam dos professores nesta idade. Muitas crianças aproximam-se dos professores nesta idade. Então, se aproximam e aproximam-se. Opcional, porque não tem nenhum fator de próclise. Depois, segundo caso, houver preposição ou palavra de sentido negativo mais verbo no infinitivo. Quero nunca me lembrar de tudo que ela me disse. Quero nunca lembrar-me. Então, pode acontecer a próclise ou a ênclise. Ênclise, caso em que o pronome se posiciona obrigatoriamente depois do verbo. Né? O verbo iniciando a oração não pode, fica sempre fácil em favor de pegar a minha bolsa, ou então abracei-o. Beleza. Verbo no interior do período precedido de pausa. Tati, diga-me a verdade. Né? Então, ao final da semana, encontrou-se muito cansado. Então, tem uma vírgula aqui. Beleza. Aqui ele vai explicar um pouquinho a diferença entre português de Portugal. Né? O brasileiro ele sempre vai preferir mais a próclise. Já eles já curtem mais a ênclise e os portugueses de Portugal, né? Então é interessante dar uma lida aqui. Dê uma lida aqui. Você vai saber um pouquinho por que isso acontece. E o último caso é a mesóclise. De acordo com a variedade padrão da língua, recomenda-se o uso da mesóclise quando se combinam dois fatores, verbo do futuro do presente e do pretérito. Né? Então, quando que eu tenho mesóclise? Quando que o pronome oblíquo fica no meio do verbo? Quando eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. Tá? O futuro do presente é o futuro do hoje, né? Então é o amanhã. Então farei, ligarei. Quando eu utilizo verbos assim, né? Então dar-te-ei, ó, futuro. Dar-te-ei amanhã o novo calçado. E quando eu tenho o futuro do pretérito, que é o futuro do passado. Né? Olha, eu daria, eu faria, eu diria. Ajudar-nos ia muito se resolvesse este exercício. A ausência de fator de próclise. Quando olha lá, entregar-lhe as flores para a decoração da festa. A mesóclise essa pode acontecer se eu não tiver nenhum caso de próclise. A próclise ela é mais forte que a mesóclise. Então as regras da próclise vão se sobrepor à mesóclise, certo? Amanhã lhe entregarei as flores para a decoração da festa. O advérbio amanhã é fator de próclise. Tá vendo que a entregarei está no futuro do presente? Pois é, poderia-se ter aqui entregar-lhe-ei, porém, como eu tenho amanhã, que é um advérbio, e é uma palavra atrativa, é um fator de próclise, então o pronome oblíquo fica para antes do verbo is fini. Amanhã entregar-lhe-ei as flores para a decoração da festa. O advérbio amanhã vem separado. Aí a gente pode colocar uma mesóclise, tá vendo? Porque ele está separado por vírgula. Aí sim. Atualmente a mesóclise é pouco usada, você jamais, talvez você não conheça ninguém que utilize mesóclise, né? Olha, dar-te-ei um calçado amanhã. Ninguém fala assim, né? Ou será que alguém fala assim na sua família? Você tem alguém na sua família que utiliza mesóclises? Né? Se você tiver, por favor, fale para nós na próxima aula. Aí vem o cidadão ali falando para a moça: abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Ela pega e diz assim: tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Por quê? Certo, isso aqui é nunca, né? Acabou ficando errado, né? Esse nunca é um advérbio de tempo, né? É um advérbio de tempo que nem o sempre é. Sempre, nunca. Beleza. Se ele é um advérbio, ele atrai o pronome oblíquo para antes do verbo, né? Não aconteceu isso aqui.
Então, ó, justifica linguisticamente a postura da mulher com base no que ela diz, né? Então ela pede para acertar o pronome porque ele não respeitou a regra da próclise. Uma das regras da próclise em relação ao advérbio como palavra atrativa. Tá? A gente pode colocar assim a resposta. 15. Reescreva adequadamente essas frases em que a colocação pronominal não está de acordo com a variedade padrão. Então vamos ver. Está tudo resolvido. Te pago na próxima semana. Tá vendo que tem uma pausa? Quando tem uma pausa, a gente faz ênclise, né? Pago-te na próxima semana. Muito bem. Nessa semana lhe entrego a mesma coisa. Entrego-lhe. Se Augusto se irrita muito quando criticam. Quando o criticam, né? Esse no aqui tem que ficar para antes. E ele fica sem o NO. Ele não fica mais com o N ali, né? Ele só está com o NO aqui porque o verbo criticar termina em M nessa construção. Então, quando os verbos terminam em som nasal, o o e o a, o os e o as, ele se transforma em no, na, nos, nas. A gente já viu isso, né? Então, quando o criticam, esse pronome oblíquo aqui fica antes do verbo. E é isso aí. Nem emprestarei, poxa vida, né? Fica emprestar-lhe-ei, né? Fica uma mesóclise aqui, ó. Tá no futuro do presente, o verbo. Jamais, jamais também é advérbio. Jamais lhe peço a sua ajuda. Isso lembra-me. O isso para nome demonstrativo coloca o pronome oblíquo me para antes do verbo. Isso me lembra as brincadeiras dos fins de semana. Alguém, pronome indefinido, alguém me chamou. Então, tem que mudar os livros que foram nisso, os quais, né? Esse que é um pronome relativo. Como é que eu sei que o que é pronome relativo? Quando eu consigo subentender nele os quais, ou as quais, né? Os livros os quais lhes foram emprestados devem ser devolvidos hoje na biblioteca. Beleza, caros alunos, vou deixar com vocês para vocês fazerem a 16, a 17, a 18 e a 19, e aí tá ótimo. Belezas? Queridos, beijos, abraços e com Deus a gente continua.